Olá, esse é o canal Química com K e o assunto de hoje é equilíbrio químico. O equilíbrio químico está relacionado com o fato de algumas reações serem reversíveis. Então, primeiro, nós temos que entender o que são as reações reversíveis. Poderíamos pensar que misturando reagentes, uma reação iria acontecer até um dos reagentes acabar. Então, para esse exemplo, nós teríamos duas moléculas de AB reagindo com uma molécula de C2, formando duas moléculas de CB e uma molécula de A2. Ou 2 mols de AB reagindo com 1 mol de C2, formando 2 mols de CB e 1 mol de A2. Ainda tendo reagentes, a reação continua até que o reagente C2 acabou. A reação, então, terminaria e, no final, temos produtos e um excesso de reagentes, já que uma parte dos reagentes se transformou em produtos. Mas, na realidade, não é bem assim. Poderíamos pensar também que, misturando os reagentes já na proporção estequiométrica correta, todo o reagente seria transformado em produto. Então, misturando os reagentes na proporção correta, estes se transformariam em produto. Havendo mais reagentes na proporção estequiométrica, mais produto seria formado. No final, teríamos apenas produtos. Mas, na realidade, não é bem assim. Vamos analisar esse experimento. Em um recipiente de 1 litro, mantido a temperatura constante, foi adicionado 1 mol de N2O4, que é um gás incolor. Nós percebemos que essa reação acontece porque o NO2 é um gás castanho. Com o passar do tempo, nós observamos que no interior do recipiente ocorre a formação de um gás castanho e a coloração vai ficando cada vez mais intensa. Então, essa transformação está acontecendo. Mas, a partir de um determinado momento, nós podemos observar que a cor parou de mudar. Se nós analisarmos a composição dentro desse recipiente nesse momento, nós perceberíamos que, além do produto, ainda há N2O4. Fazendo um outro experimento, agora partindo do NO2, também utilizando um recipiente de 1 litro a temperatura constante, nós perceberíamos que essa transformação está acontecendo, pois com o passar do tempo, a coloração no interior do recipiente vai ficando mais clara. Isso porque o NO2, que é castanho, está sendo consumido e o N2O4, que é o produto, é incolor. Novamente, a partir de um determinado momento, nós poderíamos observar que a coloração parece se manter constante. E analisando a composição dentro desse recipiente, nós observaríamos que, além do produto, também haveria um pouco do reagente. No experimento 1, para cada molécula de N2O4 que reage, 2 moléculas de NO2 são produzidas. Como a reação não consumiu todo o N2O4, podemos dizer que, ao final, ainda existem moléculas de N2O4 que sobraram. No experimento 2, as moléculas de NO2 foram se transformando em N2O4. Entretanto, essa transformação não foi completa, restando NO2 no final da reação. Então, o fato de muitas reações químicas não chegarem a se completar totalmente está relacionado ao conceito de equilíbrio químico. As reações
não se processaram completamente. Ambas pareceram parar em um estado intermediário, que é chamado de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico é o estágio da reação em que as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes porque a velocidade das reações direta e inversa se igualam. É um equilíbrio dinâmico. Então, a reação não parou. Estão acontecendo as duas reações ao mesmo tempo, a direta e a inversa, ambas na mesma velocidade. Isso significa que na mesma velocidade em que os reagentes se transformam em produtos, os produtos se transformam em reagentes. Na mesma velocidade em que um reagente é consumido, ele é formado novamente. Portanto, as concentrações, depois que o equilíbrio é atingido, permanecem constantes. O equilíbrio químico só vai então ser atingido pelas reações que são reversíveis, ou seja, aquelas reações em que reagentes formam produtos, reação direta, e os produtos formam reagentes, reação inversa. E nós podemos representar com uma única equação, utilizando essa setinha de equilíbrio. Nas reações irreversíveis, ocorre apenas a transformação dos reagentes em produtos. A reação inversa não ocorre. Então, se o estado de equilíbrio é atingido quando a velocidade das reações direta e inversa se igualam, mas para as reações reversíveis a reação inversa não existe, para as reações irreversíveis, o equilíbrio não pode ser atingido. Na reação de gás hidrogênio com vapor de iodo, formando iodeto de hidrogênio, já que está no estado gasoso, essa reação também é reversível. Essa é a reação direta. Representando em um gráfico, nós temos que a velocidade da reação direta começa alta e vai diminuindo com o passar do tempo. Isso porque no início da reação nós temos mais reagentes do que produtos. Conforme os reagentes vão sendo consumidos, a velocidade da reação direta vai diminuindo. Então, a velocidade da reação inversa começa baixa e vai aumentando, porque com o tempo foi se formando mais do produto e, portanto, temos mais produto para formar os reagentes. Dessa forma, a velocidade da reação direta vai ser uma curva decrescente e a velocidade da reação inversa será uma curva crescente. Então, a velocidade da reação direta diminui com o tempo, pois no começo temos mais reagentes do que produtos, e conforme esse produto vai sendo formado, a velocidade da reação inversa vai aumentando, até que chegue um ponto em que as duas se igualam. E então a reação atingiu o estado de equilíbrio. A partir deste ponto, as concentrações de reagentes e produtos não mudam mais. Na mesma velocidade em que reagentes formam produtos, os produtos formam reagentes. Sabemos que ao atingir o equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes. Dessa forma, cada equilíbrio é caracterizado por uma constante, e a constante de equilíbrio a gente representa pela letra K. Para expressar a constante de equilíbrio, nós utilizamos a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos.
Então, para essa equação simples, que representa uma reação, onde A mais B forma C mais D, nós escreveríamos a expressão da constante de equilíbrio da seguinte forma: concentração de C elevado ao seu coeficiente estequiométrico, pois C é o produto. Já que temos outro produto, multiplicamos pela concentração de D elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Não temos outro produto, então dividimos pela concentração dos reagentes, concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico e concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Utilizamos esse C para indicar que essa expressão da constante de equilíbrio está sendo dada em termos de concentração. Uma observação importante é que as substâncias puras, então as substâncias no estado sólido ou líquido, não são incluídas na expressão da constante de equilíbrio. Quando os participantes da reação são gasosos, nós também podemos expressar a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais de cada gás. O que é a pressão parcial do gás? Quando nós temos uma mistura gasosa, não necessariamente todos os gases estão na mesma pressão. Por exemplo, nesse recipiente nós temos os gases hidrogênio e nitrogênio que reagem formando o gás amônia. Não necessariamente todos estes gases estão na mesma pressão. Cada um tem uma pressão diferente. Por isso, é chamado de pressão parcial. Então, para reações em que os componentes são gasosos, nós podemos expressar a constante de equilíbrio em termos de concentração ou em termos de pressão. Seguimos o mesmo raciocínio. Para essa equação, imaginando que todos são gases, para calcular a constante de equilíbrio, nós utilizamos a pressão de C elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Já que temos outro produto, multiplica pela pressão de D elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela pressão de A e pela pressão de B elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Utilizamos o P para indicar que essa expressão da constante de equilíbrio está sendo dada ou está sendo calculada em termos das pressões parciais. Novamente, substâncias puras, aquelas no estado sólido ou no estado líquido, não são incluídas no cálculo da constante de equilíbrio. Para encerrar, vamos ver um exemplo. Em determinadas condições de temperatura e pressão, encontram-se em equilíbrio 3 mol por litro de SO2, 2 mol por litro de O2 e 2 mol por litro de SO3, segundo a equação 2SO3, equilíbrio, 2SO2 mais O2, todos gases. Determine o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, apesar de todos os componentes serem gasosos, nós podemos calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração, e é o que está sendo pedido. Então, primeiro, nós temos que lembrar como se escreve a expressão da constante de equilíbrio. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Os produtos são SO2 e O2. Portanto, a expressão da constante de equilíbrio ficará concentração de SO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, portanto, elevado ao quadrado, vezes, já que temos outro produto, a concentração de O2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, dividido pela concentração do SO3, o reagente,
elevado ao seu coeficiente estequiométrico, então, concentração ao quadrado. Agora, nós substituímos os valores. 3 ao quadrado vezes 2 dividido por 2 ao quadrado. O resultado, 4,5. Então, a constante de equilíbrio, em termos de concentração para essa reação, é de 4,5. Um detalhe, a constante de equilíbrio não tem unidade, é um valor adimensional. É um número puro mesmo, não está errado não. Assistam o vídeo sobre o deslocamento do equilíbrio, onde eu demonstro com experimentos como os fatores podem deslocar o estado de equilíbrio de uma reação química. Até lá!